Doutor Henrique Lima, uma pessoa morreu, mas ela estava desempregada. Os familiares, a família ali, a esposa, os filhos, eles podem ter direito à pensão do INSS? Assunto interessante, né? É sobre ele que nós vamos falar agora nesse vídeo. Mas já aproveita, inscreva-se no nosso canal Compartilhando Justiça, ativa o sininho para receber notificações quando tiver conteúdo novo e vamos lá. Pois é, olha que interessante. As pessoas acham, alguns já sabem, mas muitos ainda acham que quando para de contribuir para o INSS, quando dá baixa na carteira de trabalho ou quando para de pagar o carnezinho, a pessoa perde os direitos perante o INSS. Mas isso não é verdade. Existe no INSS algo que a gente chama de período de graça, Que nome interessante, Procura lá no Google, você vai ver que tem bastante informação. O que é isso? Eu falo o seguinte, olha como que eu gosto de explicar para os clientes. Da mesma forma, que imagina, olha o nome, olha que interessante. INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Então imagina um seguro, Você está lá pagando todo mês um seguro para o banco, parou de pagar. No mês seguinte, se você sofreu um acidente, alguma coisa, bateu o carro lá, você não vai ter cobertura porque você parou de pagar. O INSS, teoricamente, era para ser assim, mas não é. Por quê? Apesar de ser um seguro, ele é social. E nesse caráter social, eles acabam, quando foi criada a lei, essas regulamentações e tal, eles acabaram dando assim uma facilitada, uma ajudada nas pessoas. E daí, qual que é a ideia? Depois que a pessoa para de contribuir para o INSS, durante um período, ela mantém os mesmos direitos, ou quase os mesmos direitos, como se estivesse trabalhando ainda. Super interessante, Então imagina, tem período, o básico que a gente fala que é de 12 meses, tem o de 6 também, para o individual, mas grosso modo, para aqueles que são carteira assinada, tal, 12 meses. Tem pessoas que ficam por 24 meses, 2 anos, mantendo os direitos mesmo sem contribuir, e tem caso que a gente chega a 36 meses, ou seja, aumenta mais 12. Então, 12 mais 12 e mais 12. Você sabia disso? Imagino que não, Porque a gente acaba recebendo algumas perguntas lá no nosso canal Compartilhando Justiça. Mas olha que interessante, então, vamos responder a pergunta. Doutor Henrique Lima, então a pessoa foi lá e, por exemplo, caiu de moto, teve um acidente de moto e faleceu. Como que eu vou saber se essa pessoa que faleceu, mas os familiares ainda poderão receber a pensão? Eu falo o seguinte, olha, dá uma olhada, apesar de ela estar desempregada, quando ela faleceu, mas dá uma olhada na carteira de trabalho e quando foi o último vínculo dela com o último registro, quando foi dado baixa no último emprego que ela trabalhou. Ah, doutor, tinha lá 10 meses, então, beleza, essa pessoa tem sim, a família, tem sim direito à pensão pelo falecimento desse ente querido. Ah, doutor Henrique, não eram 10 meses não, eram na verdade, já estava há quase 2 anos, há 20 meses sem carteira assinada, 1 ano e pouco lá, quase 2 anos. A família vai ter direito à pensão? Daí depende. Daí eu falo que tem a regra geral 12 meses, mas tem as exceções. Daí eu falo o seguinte, pega e soma tudo que essa pessoa tem de contribuições. Ela tem mais de... A lei fala em 120 meses, mas ela tem mais de 10 anos de contribuição, ela tem mais de 10 anos de carteira assinada, sem que tenha tido interrupção ali, a ponto de perder de novo esse vínculo, Ela tem mais de 10 anos, tem 10 anos ou mais, precisa ter mais de 10 anos ou mais, 120 meses ou mais de carteira assinada. Ah, sim, no último emprego ela ficou, por exemplo, 12 anos, daí saiu, estava desempregada, e acabou que faleceu lá 20 meses depois do nosso caso. A família, nesse caso, vai ter direito sim à pensão, Mesmo que tenha passado 20 meses. Eu gosto de dar o exemplo do 20 meses, que é bastante tempo, e tem gente que acha que perdeu o vínculo. Ah, doutor Henrique, na verdade eu olhei aqui, então não dá. Ele estava desempregado há 35 meses, olha lá, quase 3 anos. No mês seguinte já ia fazer 3 anos. Ou vamos falar, vamos falar 36 meses, há 3 anos essa pessoa estava desempregada, então não dá mais, Não, pera lá. Então, a lei ainda fala que
A pessoa, regra geral, 12 meses. Se ela tinha mais de 10 anos de contribuição, mais de 120 meses de contribuição, né, 120 ou mais, daí aumenta para 24 meses o período que pode ficar sem carteira. Mas a lei ainda fala que se a pessoa estava comprovadamente desempregada, daí ela pode ficar mais 12 meses sem contribuir, que ela mantém o período de graça. Ou seja, 12 mais 12, 24, mais 12, 36. Então, se já estava 3 anos sem trabalhar registrado, mas estava desempregado, né? Está lá comprovado porque recebeu o seguro-desemprego, às vezes fez um cadastro nessas agências do governo, numa fila de emprego, né? Ou mesmo a própria carteira mostrando que estava sem registro, então essa família vai ter direito sim à pensão desse ente que faleceu. Mas o doutor Henrique estava, na verdade, perdeu o doutor Henrique, estava 37 meses. Olha, existe uma interpretação que a gente faz que esse período conta mês a mês, né, por período fechado. Então, a gente fala que até 37 meses e meio e 15 dias ainda é possível também. Daí tem que olhar cada caso, ver esses períodos e tal, mas então é algo muito interessante que as pessoas às vezes deixam de ir atrás porque desconhecem. Puxa, doutor Henrique, se eu tivesse ouvido esse vídeo há 8 anos, eu teria conseguido então do meu marido que faleceu lá de acidente lá, de moto, ou um acidente doméstico, uma arma de fogo, alguma coisa. Então já tem muito tempo. Não prescreveu não. Essa ação perante o INSS, se você não pediu na época, ainda é possível você ir atrás sim. É claro, se na época você fez o pedido perante o INSS e ele foi recusado, você entra agora e vai receber os últimos 5 anos, né? O retroativo. Mas na época eu não fiz o pedido. Não tem problema. Você pede daqui para frente e vai receber daqui para frente a pensão, tá bom? Então fique atento que a pessoa pode, quando ela faleceu, se ela ficou 12, 24 ou 36 meses foi desempregada e faleceu por um acidente, uma doença, qualquer coisa, ainda assim a família, né, os dependentes daquela pessoa pode ter direito, né? Eles podem ter direito a essa pensão do INSS. Isso vale para o INSS. E para o servidor público regido pela CLT, o servidor público seletista, também vale. E para o servidor público estatutário, né? Não sei, daí depende do estatuto de cada município, de cada estado ou da União, né? Que é um só, tá bom? Então eu estou falando agora para o INSS, ok? Espero que tenha sido útil para você. Inscreva-se no canal, compartilha com quem possa estar precisando, entra no meu site henriquelima.com.br e lá você vai ter esses e outros temas que podem te ajudar no dia a dia. Forte abraço e até logo!